Olá pessoal, saudações. Alguns dias aí fora do canal do YouTube devido às questões políticas e uma série de trabalhos também como professor, mas voltando aí para poder falar um pouquinho. Eu não vou falar desse governo chambão porque infelizmente a quantidade de coisas que tem absurdas, incoerentes, inconsistentes nesse desgoverno são gigantescas. Tanto que a fala do inepto que temos na presidência da República repercutiu de maneira muito negativa no cenário internacional, inclusive no que se diz respeito quando ele fala que quem põe fogo nas florestas, principalmente essa devastação que nós estamos tendo aí, são índios e caboclos. Então isso mostra o quanto é uma pessoa desqualificada, despreparada para o cargo. O grande problema é que esse governo é a cara da sociedade brasileira. É a cara da sociedade racista, machista, homofóbica, a cara da sociedade dividida em classes, onde os privilegiados se sentiram e se sentem incomodados quando vê as chamadas classes D, E e também a classe C avançar mais um degrau. Isso incomoda e tem incomodado. Isso foi visto durante muito tempo com os discursos de ódio no governo do PT, quando vimos situações de pessoas que nunca sonharam na vida em sequer sair da cidade onde residia, viajar de avião, colocar filho na faculdade, comprar carro, colocar filho para poder estudar no exterior. Isso foi um tapa com luva de pelica na cara de uma sociedade extremamente preconceituosa, extremamente racista, extremamente segregadora. E essas pessoas, antes eles não tinham quem lhe representasse. Agora tem um inepto, uma pessoa ultraconservadora, falso moralista, que pousa de bom cidadão, pousa de pseudo-cristão, apesar de que desse tipo de pseudo-cristão as igrejas neopentecostais está repleta desses tipos, inclusive muitos de seus líderes, e boa parte da população que se sente representada e que é homofóbica, que é racista, que é preconceituosa, se sente espelhada nesse desgoverno, nesse presidente. Mas o grande problema de uma nação é principalmente a ignorância. Mas quando eu falo ignorância, num contexto geral, mas principalmente a ignorância com relação aos fatos verdadeiros e à educação. Porque isso gera uma cascata monstruosa que reflete em toda a vida da sociedade. Nós temos uma população ignorante educacionalmente, ignorante politicamente. Educacionalmente porque sempre se buscou destruir a qualidade da escola pública desde o golpe de 64. Golpe esse que o atual presidente exalta e nega. Então, o que prova que em momento algum ele estudou a história do nosso país. Porque a história do nosso país é tão verdadeira quanto uma cédula de R$ 3. E muitos brasileiros que, por falta de conhecimento, que não gosta de história, que não gosta de ler, nós somos um dos países na América do Sul que menos lê. Nós estamos atrás, se não estou enganado, de Venezuela, Peru e Bolívia. O tanto que a gente gosta de ler, para não dizer o contrário, que fugiram das aulas de história, fugiram das aulas de sociologia e hoje quer, por um posicionamento racista,
um posicionamento extremista, um posicionamento de ignorância, se colocar esse presidente ou essa figura que infelizmente enoja o Brasil lá fora como cerne ou como senhor de uma mudança para o nosso país. Pelo contrário, esse desgoverno com essa composição só vai afundar cada vez mais o nosso país. E a Câmara dos Deputados também é reflexo disso. Um bando de abutres, salvo pouquíssimas exceções, que faz a política suja essa que o atual presidente sempre esteve envolvido, e depois, para poder pousar de bom moço, de pseudo-cristão, disse que era a velha política e hoje ele está envolvido como nunca, até o último fio de cabelo, para garantir, inclusive, aquilo que ele disse que não ia ter no governo dele, o toma lá da cá. Eu tenho visto aí muitas propagandas, obrigado presidente pelo auxílio emergencial. Mais uma vez eu vou dizer aqui, a lei de transferência de renda foi apresentada por Suplicy em 91, que quando chegou ao Congresso, o atual presidente votou contra, assim como votou contra a questão do reconhecimento e valorização das empregadas domésticas, assim como votou contra o trabalhador brasileiro com relação à reforma trabalhista, assim como votou contra o trabalhador brasileiro com relação à reforma previdenciária. Então é esse governo que a ignorância do povo brasileiro exalta e preza. Na verdade é porque a gente vive e busca ter pseudos-heróis. E nossos heróis são tão verdadeiros como nossa história, igual uma nota de R$3. E a ignorância, ela afunda qualquer país. E nós estamos vendo o reflexo dessa ignorância justamente nas nossas escolhas políticas, nas nossas posturas, nas nossas falas de ódio, de racismo, de preconceito, de homofobia, exaltando tudo que não presta e que vai de encontro à dignidade humana nas redes sociais. E são essas pessoas que têm esse discurso e muitas vezes se dizem cristão. Eu não sei qual tipo de cristão preza racismo, preza violência, preza tortura, ignora fatos, ignora a ciência, mas no Brasil a gente consegue ver isso. Não é só no Brasil, infelizmente isso não é característica nossa, mas como um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, se não caminhando para um quarto mundo, se isso existe, nós amamos nossos algozes, nós amamos nossos perseguidores. Tanto é que a direita e a extrema-direita ganhou força no Brasil, principalmente de 2016 para cá, graças à ignorância do povo brasileiro. Porque quem é que elege essas pessoas? É justamente a massa, é justamente o trabalhador. Porque se nós analisarmos, é a maioria absoluta da população brasileira, e são esses trabalhadores, essa massa, que por falta de conhecimento termina tendo políticos e partidos como sendo algo supremo. Então nós temos no Brasil muito mais torcedores de políticos e de partidos do que eleitores. Tanto é que numa pesquisa recente que eu li, se dizia que as pessoas que não gostavam de política partidária. Mas essas mesmas pessoas que dizem que não gostam de política partidária vai para as redes sociais defender tudo que esse desgoverno que está instalado no nosso país prega. Tanto é que ele disse no seu discurso que deu a maior renda do auxílio emergencial para a população brasileira, cerca de $1.000,
ele além de ignorante, ele é analfabeto, não sabe fazer cálculo, então ele tem de voltar para a escola para ver se ele consegue aprender alguma coisa, e teve muita gente aplaudindo isso. Ele é ignorante ao ponto de dizer que são os índios e os caboclos que tocam fogo nas florestas, e muita gente aplaudindo isso. O ministro da Educação, que já é o quarto, teve um discurso recentemente homofóbico, onde disse que a questão das pessoas serem homossexuais era por famílias desestruturadas. Isso reflete o pensamento e as ações desse desgoverno. Isso reflete o preconceito da nossa sociedade, porque essas pessoas, infelizmente, representam a sociedade, e esses políticos são fruto da ignorância, do racismo, do preconceito da sociedade brasileira. A pandemia trouxe para a tona a verdadeira cara da sociedade brasileira, de que muita gente achava e acreditava que o brasileiro era ordeiro, que ele era pacato, que ele era respeitador. Isso é mera ilusão. E a pandemia só fez reforçar justamente a cara da sociedade brasileira, a cara do ser humano. E além do mais, nós não vamos sair dessa pandemia melhores, pelo contrário, principalmente no Brasil. O racismo, a violência, principalmente contra mulheres, contra crianças, aumentou e vai continuar aumentando, porque nós temos um governo que reflete isso nas suas falas, nas suas ações. Nós temos um Congresso paralítico, que até hoje nunca votou o Código de Processo Penal, porque os amigos dos amigos deles, a partir do momento que esse código for modificado e realmente ele atenda às necessidades do nosso país, vai começar a afetar também eles, porque hoje o Código de Processo Penal só serve no Brasil para prender preto, pobre, ladrão de galinha e aqueles pequenos delitos. Não é que eu esteja aqui defendendo o crime, pelo contrário. Errou, tem de punir, tem de ser punido. Mas por que uma pessoa que rouba bilhões pode ir para casa com a tornozeleira eletrônica, enquanto uma pessoa que está errado também, roubou num mercadinho, vai ficar preso numa cela com 15, 20, 30 pessoas? Isso reflete a cara da nossa justiça. E a justiça brasileira, ela tem 2 pesos e 1 medida, e ela é reflexo da nossa sociedade. É uma justiça racista, é uma justiça branca, é uma justiça que tem lados. Então nós vivemos num país onde a ignorância é fruto de ações políticas e sociais. E quanto mais ignorante a população, mais políticos medíocres nós temos. É só fazer uma análise da maioria dos nossos representantes em todas as esferas, seja ela municipal, estadual ou federal. Nós temos um bando de escroques, muitos envolvidos em corrupção até o último fio de cabelo, mas que a justiça dificilmente pune essas pessoas. Quando chega a vir julgar esses casos, o crime já prescreveu. E aí, assim, é você chancelar a corrupção no nosso país. Mas culpar um povo ignorante, automaticamente vai eleger políticos corruptos, políticos escroques, políticos inaptos. Por que até hoje não se deu direito ao cidadão sair candidato a qualquer cargo eletivo, independente de estar vinculado a partido? Porque partido político no nosso país é empresa que não paga nenhum tributo, assim como igrejas hoje no Brasil empresas. Seus líderes são milionários, bilionários. Mas eu ainda espero que algum dia a gente possa mudar essa realidade. Que a ciência, que a educação, que a informação pura e cristalina seja algo pertinente na nossa vida.
não a ignorância, não a homofobia, não o racismo, não essa divisão tão mesquinha de classes sociais, onde você é medido pela cor da sua pele, pelo que você ganha, pelo modelo do seu carro, por onde você mora, não pelos seus valores. No Brasil se dá muito mais valor ao que você tem do que a valores morais. Tanto é que é só olhar em volta como é a nossa estrutura social e política, que é reflexo da ignorância da população brasileira. E muita gente acredita que, porque tem nível superior, tem muito conhecimento. Não tem. Porque hoje em qualquer esquina tem uma faculdade e qualquer um pode entrar de lá, uma tábua rasa, e sair mais raso ainda. Principalmente quando mistura no mesmo pacote política, religião e ignorância. Porque para muitas instituições o importante é número, não é qualidade. Então eu preciso ter uma gama muito grande de pessoas que queiram pagar, para que então eu possa manter esse status quo de uma sociedade racista, uma sociedade preconceituosa, e que esses temas quase sempre não são debatidos, e quando são debatidos de maneira muito simplória, justamente reflexo e fruto da ignorância do povo brasileiro, que se reflete na política, que se reflete no nosso dia a dia, e infelizmente vai continuar escravizando o nosso povo por no mínimo mais uns 500 anos.